Você já parou para pensar por que algumas pessoas entram numa sala e sem abrir a boca, parece que todo mundo olha para essa pessoa como se ela tivesse uma energia e uma aura diferenciada, que atrai, um magnetismo diferente? O garçom atende essa pessoa mais rápido, as mulheres arrumam o cabelo, os outros homens ajeitam a postura e parece que respeitam mais. E você parece que entra na mesma sala, tenta até falar mais alto, tenta ser engraçado e muitas vezes continua sendo invisível, continua sendo tratado como café com leite. E sabe por que isso acontece? O seu corpo, ele é uma biografia. Uma biografia que não precisa falar nada, mas ela diz muito. A sua biografia, ela está muitas vezes gritando que você é uma vítima ou uma presa. E eu não quero te ofender, cara. Todo mundo já passou por essa fase, é normal. A ciência diz isso. Eu não estou tirando isso do nada. Tem estudos que dizem que antes de você dizer oi, as pessoas, ou melhor, o cérebro das pessoas, já decidiram se vão te respeitar ou se vão te ignorar. É instintivo. O cérebro reptiliano, ele sempre vai julgar isso aqui é um predador ou isso aqui é uma presa. Eu devo respeitar ou foda-se, devo ignorar. A prova disso é que se você frequentou qualquer tipo de ambiente social, seja trabalho, escola, faculdade, você pode lembrar que existem pessoas que são ignoradas e você não entende o motivo. Ela diz isso com o corpo. É como se como se essas pessoas pedissem desculpas só por existir. Hoje eu vou te passar o código da linguagem corporal. Eu vou pegar os maiores líderes, os caras que são verdadeiramente confiantes de verdade, e explicar o que eles usam para subcomunicar poder. Porque o seu corpo, ele subcomunica alguma coisa. Você vai aprender, né, a realmente ter uma postura que vai fazer as pessoas te tratar diferente, tá? Não é mágica, é biologia pura, então presta atenção nesse vídeo aqui, beleza? A primeira parte que você tem que entender é o caminhar. A primeira coisa é o jeito que você caminha, o jeito que você anda, o jeito que você entra numa sala. Na natureza, por exemplo, quando uma cobra ela quer mostrar dominância, ou qualquer animal quer mostrar dominância, a cobra ou qualquer bicho, ele sempre se expande, né? Ela, ela ocupa espaço, o bicho ocupa espaço. O inseto, ele tá com medo, ele se encolhe, ou ele fica rígido e se finge de morto. Agora, olha para você andando na rua, ombros caídos, olhando para o chão, desviando das pessoas, mãos no bolso. Mãos no bolso é um dos maiores sinais de que você tem alguma insegurança, né? No passado, mostrar as mãos significava algo como eu não tenho armas, eu não tenho medo, pode confiar em mim, sabe? Esconder as mãos no bolso subcomunica eu estou nervoso, eu estou escondendo a minha ansiedade, porque a ansiedade normalmente ela é jogada ou para os pés ou para as mãos. Se você quiser andar como um homem que as pessoas vão ver como um cara confiante, o padrão é o seguinte: a coluna sempre reta, o peito sempre mais aberto, não estufar igual um pombo, claro, mas sempre relaxar os seus ombros. Eu chamo de firme e relaxado, né? Sempre ocupe o espaço do teu corpo. A linha do olhar, eu já falei para você, nunca desvie o olhar para baixo, nunca olhe para o chão, né, não vai fugir. Você sempre olha para o horizonte. Isso mostra que você não teme o ambiente, você controla o ambiente. O balanço dos seus braços, ele tem que ser solto. O cara travado, com o braço colado no corpo, ele parece que ele está com medo de levar um soco a qualquer momento, ele parece que ele está com medo de existir. Já viu o cara muito tímido? Ele sempre fica travado com a mão colada no corpo e sempre se movimentando pouco. E a velocidade de um cara confiante, ele nunca anda correndo. Ou igual uma barata tonta, meio atrasado, meio sem saber para onde que ele vai. Você precisa de um ritmo, o ritmo de quem não tem pressa, o ritmo de quem sabe para onde está indo. Um ritmo de uma pessoa que anda de forma natural, não precisa ser apressada, que anda no seu tempo, de forma totalmente relaxada e também sabe exatamente para onde está indo. Quando toma uma direção. Não fica meio em dúvida, sabe? Meio travadão. Isso pode transformar a tua imagem. Eu estudo muito sobre animal, né? Documentário de bicho. E, cara, todos os documentários que eu assisto, cara, não tem, eu sou viciado mesmo, tá? Eu tenho um hiperfoco absurdo em documentário de animal, eu leio livros de histórias, né, de animais, normalmente feitas por biólogos que estão pesquisando, observando. Então, todas essas histórias, cara, desde os chimpanzés de um Congo, os leões mapogos, o Lobo 21 de Yellowstone, eu sou viciado nessas histórias. Eu acredito que certos indivíduos, tanto dos seres humanos quanto dos animais, eles têm muito a ensinar. E tem indivíduos que nascem diferenciados e que têm um resultado diferenciado. E eu estudo não só o ser humano diferenciado,
como também o animal diferenciado, que mostra algum comportamento diferente. Então, existe uma coisa universal na natureza que é a forma que a pessoa se posiciona e anda. Inclusive, eu fiz um stories no Instagram hoje, né, falando exatamente sobre isso. Eu aprendi muito com o comportamento canino, que eu também gosto de estudo, vocês sabem disso. E, cara, é bizarro como hoje mesmo, fui passear com os meus cães, com o Tyson e com a Savana, e veio 4 cães vira-latas, que era a gangue daquela rua ali, né? E tomei um puta susto, cara. Eles vieram correndo a milhão, mostrando o dente pra atacar a gente. Se eu não tivesse estudado sobre comportamento canino e sobre o comportamento do predador em si, né, eu agiria feito uma presa. E é normal, cara. O que uma presa faz quando um predador vem em direção a ela? Ela foge. A pupila dilata, ela tem medo, ela fica tensa. Ou ela se finge de morto, ou ela tensiona o corpo, ou ela foge. É assim, cara. O que uma mulher que tá com um cachorrinho, um shih tzu, 2 vira-lata vindo pra intimidar o cachorrinho ou ela, tá? O que ela faz? Ela tensiona, puxa o cachorro, enforta o cachorro, pega, corre, grita. Isso atiça o cachorro. Por quê? Assim como o ser humano, pro cachorro, que é ainda mais forte, que ele é um predador, ele vai ter uma microleitura em milissegundos, enquanto ele está correndo, e na cabeça dele tá, eu tenho que proteger meu território, tá? Quando você age dessa forma, quando a mulher pega o cachorro, tensiona o corpo, grita, vira de costas, se encolhe e trava, é uma presa. É uma presa. Vou atacar. Ela ataca. O cachorro ataca. Porque ele identificou o comportamento de uma presa. Não é aquela história? Quando você vê um animal da natureza, se você vê uma onça na natureza, se você vê um puma no seu sítio, nunca vire as costas e nunca corra. Essa história de nunca corra quando você vê um predador, é isso aí, é linguagem corporal pura. O predador, ele vive isso dia após dia. Ele só vê uma coisa e fala, opa, é um ser, é um animal, é um bicho. Isso aqui é uma presa ou um predador? Tá com uma comunicação de predador, não vou mexer. Tá com uma comunicação de presa, vou atacar. Se for um bicho na natureza, um predador que precisa comer, é comida, pô. Toda presa é comida. Você entende? Isso vale para nós seres humanos, que tem uma dinâmica, obviamente, muito mais complexa. Mas se você... E qual que é a postura certa, inclusive, Fê? O que você fez quando esses cachorros vieram até você? Eu fiquei parado. A postura de qualquer cachorro, coloca aqui... Pesquisa no YouTube. Conflito de cachorro, dominância do cachorro tal. Se você que escreve dominância, Doberman, você vai ver vídeos de cachorros disputando esse jogo silencioso. O cachorro não fala, ele não grita, eu que mando. Então o vira-lata ele veio e eu fiquei parado. Eu ensinei tanto os meus cães e meus cães confiam tanto na minha liderança que eu nunca tensiono a guia, deixo a guia frouxa, passo a calma para eles. O meu líder, eu me posiciono na frente, um passo à frente deles, olho no fundo do olho de cada vira-lata e vou só protegendo as minhas costas e acompanhando ele, igual um target do jogo, do RPG, que você foca no monstro e você fica aqui acompanhando. Calmo. Respiração, calma. Até às vezes eu viro o olho, olho para o céu e desvio até o olhar. E volto para olhar para o olho dele, como se eu tivesse muito à vontade. O que o cachorro entende? É batata, pô. Pode fazer o teste, pô. Se der merda, fala que fui eu que falei. 1 metro de distância, ele vai vir no pau. Se você ficar aqui, ó, esperando ele vir, se posicionar, ajeitar tua postura e fazer isso aqui, ó, 1 metro ele para. Batata, pô. Porque ele identificou a comunicação de um predador. É um ser... Ih, cara, é um predador também. Fudeu. Olha demais. Um cara pra você ver. Fica assim, ó. Uma vontade de, mano, você vem aqui? Vem. É o famoso, eu não quero confusão, mas a sua atitude vai ditar se eu quero ou não. Isso vale pra tudo, cara. A calma é essencial. Então, antes de continuar com a parte 2, você precisa entender que tudo relacionado à linguagem corporal e postura, a natureza nos mostra. Seu cachorro te mostra. Os animais nos mostram. E tem 2 conceitos essenciais. Relaxamento e tensão.
Tudo que relaxa, solta. Tudo que relaxa, ó, uma pessoa que se comunica na frente de uma câmera, vamos fazer uma engenharia reversa. Fê, que faz isso há 9 anos, caralho, puta que pariu. A câmera é parte da minha realidade. Eu não tenho a visão que uma pessoa que nunca gravou um vídeo tem. Eu já desmistifiquei, dessensibilizei a câmera. Eu viro para a câmera e falo como se fosse um terceiro amigo aqui na roda. Né? Tem 2 pessoas aqui na mesa, para mim tem 3, que é você. Eu imagino que você é uma pessoa, porque só você está me assistindo. E eu relaxo. Você vê a postura do Fê relaxado, você vê o Fê se comunicando, você vê o Fê largado, você vê o Fê falando merda. Eu não tensiono. Esse relaxamento passa para você. Muitas pessoas falam, caralho, Fê, esse vídeo aqui pareceu que eu estava conversando com você. Por quê? Porque eu relaxo, pô. Você é meu parceiro. Para mim, você tá na minha frente, pô. E eu falo com você assim, relaxado, tranquilo, à vontade. O espaço que eu ocupo é o espaço que meu corpo ocupa. Eu estou à vontade nesse espaço, eu estou tranquilo nesse espaço. Você entende? E uma pessoa que nunca gravou, você pode ver um canal novo, alguma pessoa que tem problema com comunicação, ela vai ter um monte de corte no vídeo e ela vai sempre estar mão junta, braço junto, tensionado, falando e é um pouco... Você fica tenso, pô. Você não sabe explicar tecnicamente. Ela é nervosa, a linguagem corporal está tensionada. Não, mas te passa uma estranheza. Você fica, caralho, que esquisito, cara. Não é legal esse vídeo, não. Porque a postura, a comunicação, a gesticulação da pessoa tá assim. Então, quando você for caminhar, lembra, para tudo que eu for falar aqui, para todos os pontos da sua linguagem corporal, esses 2 conceitos são claros. Uma pessoa que está relaxada é uma pessoa que expande, e eu vou acrescentar mais um ponto, se comunica devagar. Tudo que está relaxado expande, ou seja, fala para fora, ocupa mais espaço e não liga com isso, e fala devagar, no tempo que tem que ser. Entendeu? Bom, a parte 2 é a postura estática. Agora que você parou de andar, né? Você parou numa roda de amigo, uma conversa, ou está esperando alguém em algum lugar, esse é normalmente a pessoa que ela realmente é muito tímida, ela se entrega. O erro clássico é você fazer tudo com os braços, com os pés e, sei lá, cruzar o braço. Fê, mas eu tô confortável cruzando o braço. Tudo bem, se você estiver relaxado, beleza. Mas se você estiver num ambiente onde você quer conectar com as pessoas, igual a mão no bolso. Pô, eu já coloquei a mão no bolso, tudo certo. Se você estiver relaxado, cada contexto é um contexto. Agora, quando você cruza o braço, bota a mão no bolso, fica parado e sempre fica de toda forma fechado, tudo que retrai, mostra nervosismo. Não só nervosismo, como insegurança. Tensão. Se você fica parado e não consegue parar de se mover, parar de mexer as mãos, não sabe onde botar as mãos, ansiedade. Teu corpo vai estar tentando gastar essa energia. A postura correta é você ficar igualmente balanceado, ou seja, abre levemente os pés, relaxa o teu corpo. Se quiser só soltar as suas mãos, solte as suas mãos, sabe? Você não precisa botar ela em nenhum lugar não, cara. Ninguém tá reparando nisso e você não vai ficar estranho não, cara. E quando você for falar, você sempre use as suas mãos, mas sempre numa postura com pés paralelos e levemente afastado. Lembra? Queixo neutro, olhando para o horizonte, a linha do equador do nariz. Quando você olha assim, acima dessa linha, isso é arrogância. Se você olha abaixo dessa linha, isso é submissão. Se você olha um pouco acima, né, então a linha está aqui, assim, isso é confiança. Eu confio na minha própria capacidade, mas eu não me acho superior que você. Sacou? O outro ponto que eu sempre trago para vocês aqui é o que eu chamo de o trono, né? Que é essa parte 3, que é quando você senta. Você vai para um encontro, aí você vai para uma reunião de negócio e você tem que sentar em algum lugar para conversar com as pessoas. E normalmente a pessoa senta na pontinha da mesa, com as pernas fechadinhas, encolhido, braço grudadinho. Parece que você está com medo de incomodar, com medo de ser visto, dá licença, pede desculpa para tudo. Irmão, a cadeira é sua. Dá pra sentar mais alguém nessa cadeira, cacete? Não dá, né? Não dá. A cadeira é minha, porra. Eu sentei nela. Reivindique o seu território. Se você se esparramar igual um folgado no metrô,
você vai ser um cara que, obviamente, vai ser indelicado, um cara desrespeitoso. Agora, ficar curvadinho, corcundinha de Notre Dame pra frente aqui, encolhidinho, porra, é uma merda. Então, sempre se abra um pouco a sua base, ocupe esse espaço, encoste as costas na cadeira, se expresse de forma aberta, expanda, mesmo conceito, relaxado, expansivo e calmo, devagar. Usa todo esse espaço aqui da cadeira que é teu, caralho. Se abra um pouco, mostre que você está usando toda a cadeira. Eu estou usando toda a cadeira. Eu não tenho medo de usar a cadeira, usar o espaço que o meu corpo ocupa. Isso mostra que você está confortável na própria pele. E se a conversa ficar interessante, não tenha medo, se inclina levemente para cima. Esse é um gatilho de interesse poderosíssimo. Eu faço isso aqui no vídeo, porque eu imagino que você é uma pessoa que eu estou conversando. Você diz sem falar, eu estou focado em você. Olha só, isso aqui é importante. E mantenha o contato visual quando você for se aproximar. E se você for inclinar e olhar para baixo, parece submissão, então sempre toma cuidado. Se você for se inclinar, olho no olho. Entendeu? Para qualquer coisa, cara. A parte 4 é sobre as mãos, né? As suas mãos, enquanto você fala, e tem gente que, enfim, parece um helicóptero, né? Balançando a mão para todo lado, isso é um descontrole. Tem pessoas que, quando eu fazia treinamento presencial de linguagem corporal, de comunicação para homens, era muito interessante porque eu fazia um teste, né? Eu ia para ambientes sociais e filmava a galera se expressando. E depois eu mostrava para a galera como ela se comunicava em um ambiente social. E muita gente descobria coisas novas. É bizarro esse teste. Algumas pessoas sambavam, que eu falava que botava a ansiedade pro pé, ficava mudando de posição do pé toda hora e ficava mexendo o pé toda hora, e outras se expressavam igual um maluco. E isso é puro desconforto. Então, eu gosto do mesmo conceito para o corpo e com as mãos, é o seguinte, sempre gesticule para fora. Mostre a palma das suas mãos, que isso gera confiança, né? Mas não assim, de forma sutil. Então não tenha medo de expandir. Quando você expande a sua comunicação e se expressa para fora, é normal você acabar mostrando, né? É sobre isso que eu estou falando. Não esconda demais as suas mãos, porque isso gera desconfiança e o cérebro humano não confia em quem esconde as mãos. Isso é ancestral, tá? E se você quiser elevar a sua autoridade em 50%, use gestos de poder, né? Quando você afirmar uma verdade, você faz um movimento seco com a mão e para cima, de cima para baixo, na verdade. Então isso aqui é como se você estivesse cortando o ar. Isso mostra certeza. Isso aqui é assim. Tem também a técnica da moldura. Quando você quer explicar um conceito, use as mãos para desenhar uma caixa no ar, né? Então isso prende a atenção visual da pessoa. Imagina, né? Ó, o conceito é isso aqui, né? Se você desenhar no ar, tem também a parada de juntar as pontas do dedo, né? Formando um triângulo, tocando as pontas dos seus dedos. Isso grita inteligência e controle. Usa isso quando você estiver ouvindo a pessoa ou estiver pensando, tá? Isso é ótimo. Quando você quiser se expressar e não consegue nem começar porque você nem tem consciência ainda sobre a sua gesticulação, lembra que você pode usar as suas mãos para ser uma extensão da sua fala, né? Então, a sua mão ela representa às vezes o grande, o pequeno, naquela direção. Eu gosto muito da mímica, né? Seja um mímico, use as mãos para se expressar. Eu uso até demais, não só as mãos, como eu levanto. Quando eu quero contar uma história, os caras já sabem. Eu levanto, começo a contar, fazer mímica. É o meu jeito. E isso conecta muito mais. Até para as histórias engraçadas que eu conto, eu sempre levanto. Porque eu vou representar o ato ali. Isso é teatral. Mas se você fizer da maneira certa, as pessoas vão conseguir. Não é porque eu quero chamar a atenção, é porque eu tenho essa necessidade de contar uma história que é muito boa, eu vou levantar. Porque eu vou expressar para as pessoas exatamente o que aconteceu. E aí eu montei no cavalo, e aí eu abri o negócio. Então eu faço o movimento para que a pessoa visualize. Quanto mais você entrega informações com o seu corpo, com a sua gesticulação ou com qualquer coisa, mais as pessoas conseguem visualizar aquela história, mais informações ela recebe no cérebro dela e mais o cérebro dela entende que tudo aquilo que você está enviando, que parece ter muitas informações, ele merece atenção. Quando você é um cara que não se expressa nem com o corpo, nem com as mãos, nem com o tom da sua voz, né? Então não tem modulação de voz, você fala igual um cara que não tem modulação, o cérebro da pessoa identifica que você é um cara
que não tem muito a agregar. Ah, esse cara é meio... Tudo isso que eu tô falando aqui para você, se você tem interesse em linguagem corporal, comunicação, enfim, tem um treinamento que eu só tinha entregado no combo e a gente montou um método, inclusive, que é o Oratória de Mestre, que eu ensino tudo sobre linguagem corporal e postura. Se você quiser convencer, tem a Arte da Persuasão. Se você quiser conquistar, tem o Rosa Negra. E se você quiser seduzir qualquer pessoa em poucos segundos, você tem o Manual Proibido. Porém, eu deixei esse arsenal completo. Oratória, persuasão, leitura fria, linguagem corporal avançada, sedução avançada, tudo isso eu montei um combo. E esse combo vai sair do ar em breve, tá? E se você quer parar de fingir confiança e começar a ser um homem verdadeiramente confiante, eu aconselho você a clicar no primeiro link da descrição e garantir o método do Manual Proibido que vem junto só hoje, por um preço ridículo, né, simbólico, todos esses treinamentos que, na minha visão, cara, de verdade, você não precisa ler nenhum livro de comunicação mais. Tem 4 materiais que são os melhores materiais que eu já fiz sobre linguagem corporal, comunicação masculina e sedução avançada, tá? É realmente materiais que vão mudar a sua vida, cara, porque tem um conteúdo ali que mudou a minha. Então, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Espero de coração que você tenha gostado e pela ordem.